tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje a gente vai falar de esporte mais uma vez. Vamos falar de campeonato internacional, onde o Piauí foi representado, trouxe medalha. E quem está com a gente aqui para falar sobre essa conquista para o Brasil e para o Piauí é o técnico e professor de judô, Stanley Torres. Inclusive o Stanley já esteve aqui recentemente. Tudo bem, Stanley? Tudo bem, meu amigo. Mais uma vez, podendo estar aqui no seu programa, né? Pois é. Pra gente falar um pouco mais de judô. E sempre é um prazer. Agora, como atleta, um pouco também. O prazer não. Era isso que eu ia dizer. O Stanley esteve aqui como sensei, como técnico de uma judoca, a Maria Carolina Carol, né? E ele veio mais como um apoio a ela. Terminou também participando da entrevista, contribuindo, dando boas informações. Mas hoje ele é o foco e veio sozinho, né? A gente, graças a Deus, tem um trabalho bastante vasto, né? Eu ainda atuo como atleta, mas hoje meu foco está transferindo de atleta para professor, né? Como sou técnico da seleção piauiense, técnico lá do Centro de Stanley Torres, e a gente vai fazendo aí o que pode em cada área, tá certo? E cheguei agora do Campeonato Pan-Americano, fui tetracampeão pan-americano. Onde, gente? Lá em Cancún, no México, né? Só tenho a agradecer a Deus e a todos que nos apoiam a continuar esse sonho, né, de representar o Piauí e o Brasil nas competições nacionais e internacionais. E a gente conseguiu mais uma medalha de ouro, quarto ano consecutivo que a gente vai para essa competição e consegue, né, o título. E foi muito importante pra gente, muito gratificante. E a gente tá aí, tá na luta. Próximo mês já tem Mundial, né, lá na França. A gente vai competir o quarto ano seguido também. Nesse Mundial eu tenho duas pratas e um bronze. Eu quero o ouro, né? A gente vai em busca do ouro. Esse que você vai pra França, né? Esse da França é o campeonato. Aqui foi o Pan-Americano e o Mundial vai ser lá. Isso, o Campeonato Mundial Veterano vai acontecer na França. Já tem mais de 2.500 inscritos. Vai ser o maior evento da história, né? Um campeonato muito difícil, mas quanto mais difícil, para mim, melhor. E eu quero ser campeão no ano que é mais difícil. Perfeito, e a gente vai estar aqui torcendo por você. Esse da França, esse campeonato vai ser de 3 a 7 de novembro. Portanto, você tem só um mês aí para se preparar mais ainda para trazer mais medalhas, né? Eu sempre fiz e sempre digo para meus alunos fazerem o quê? Treinar todo dia e estar preparado sempre. Logicamente, a gente tem que ter um foco a mais de uma competição ou outra, tá certo? Mas o que eu tento botar na minha cabeça e na cabeça dos meus alunos é que a próxima competição sempre é mais importante, tá certo? Então a gente já vem treinando o ano todo, já vem focado o ano todo, vem agora de título brasileiro, depois pan-americano e vamos em busca de mais um ouro agora no Mundial. Se Deus quiser a gente vai conseguir, porque o treinamento é forte, a luta é grande e nós somos piauienses, vamos conseguir. E a gente não arreda não, né? Bom, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse campeonato pan-americano. O campeonato pan-americano... Do Piauí foram quantos? Foram 3 atletas, eu, o Pedro e o Assis. O Assis, que é meu aluno, depois de 28 anos parado, ele voltou, me procurou, né, para treinar, voltar aquelas gana de ser atleta, né? E eu falei, vamos com calma, porque já é um pouco mais velho que eu e tudo. Mas o homem não quer saber não, ele quer treinar. Foi pro Campeonato Brasileiro, ficou em 5º lugar. Não desistiu, continuou treinando, foi pro Pan-Americano, foi medalha de bronze. Ou seja, é o 3º melhor das Américas, né? Voltando aí pouco tempo depois que passou muito tempo parado. E já vai comigo também agora pra França. Vai disputar o Mundial, tá focado, tá treinando. Já me mandou mensagem agora de manhã, mais tarde tem treino. Vai ele e o Pedro Bento, né? Os 3 que foram pro PAN. E a América toda estava representada nesse campeonato? Tinham vários países, eu não vou te dizer quantos atletas e quantos países estavam lá no Pan-Americano, mas tinha Brasil, México, que era a sede, Estados Unidos, tinha Argentina, tinha Cuba, que ajudou muito forte. Cuba é forte, né? Tinha vários países, eu não vou te dizer todos que estavam lá, mas é uma competição muito forte. E vários atletas que estavam no Pan-Americano vão para o Mundial, né? Como eu te falei, todos os piauienses, né? Nós 3 que estávamos no Pan, vamos para o Mundial, estamos inscritos. Isso é classificatório? Não, o Pan-Americano é a competição à parte do Mundial. Você não precisa ganhar o Pan-Americano. Um para se credenciar para o outro, não. Tem atleta... quem inclusive perdeu lá pode ser credenciar para o Mundial, né? Quem não foi para lá pode ir para o Mundial, entendeu? Não é um classificatório do PAN para o Mundial, não.
Mas para o brasileiro, para ir para lá, para a França, ele tem que competir o Campeonato Brasileiro, né? E tem que ter bons resultados no Campeonato Brasileiro para poder participar do Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial Veteranos, ele se torna mais difícil porque ele é aberto. Não é um por país, por exemplo. Na minha categoria tem eu e outro do Brasil, mas tem categoria que tem 5 do Brasil. Na minha categoria tem mais de 10 ou 15 da França, que é um país que a gente sabe que é um dos tops do mundo, né? Tem vários atletas franceses que foram campeões olímpicos, campeões mundiais, e lá vai ter mais de 15 franceses só na minha categoria. A última atualização que teve tinha mais de 35 atletas na minha categoria. Pode ser que entre mais, pode ser que saia algum, mas é um campeonato muito difícil. Você ir para uma competição que tem 2.500 atletas ou mais, porque ainda não acabaram as inscrições, entendeu? Ainda tem muita gente que vai se inscrever, é complicadíssimo. No futebol, a gente é o esporte nacional, é o nosso esporte, nós somos o rei do futebol. Era brasileiro e vai continuar sendo por muito tempo. Não apareceu ainda um substituto para Pelé, não, né? Não, nem vai, se quiser. Nem vai. Bom, mas o que eu queria saber de você é o seguinte: no futebol, os técnicos não cansam de repetir que o que faz uma boa equipe é o treino técnico e o treino tático. No judô, como é que é? É assim também? Assim, todos os esportes, hoje em dia, só o talento não vai para frente. Você olhar para aquela criança e dizer, aquele menino é talentoso, ele vai ser campeão mundial, campeão brasileiro, campeão de competição X, só pelo talento, não vai. Então, o que eu digo para todos os meus atletas, judô, você tem que treinar o judô todo dia e tem que fazer a parte física, tem que focar. A preparação mesmo. Física. O Messi é muito talentoso, o Neymar é muito talentoso, mas eles treinam muito. Já o Cristiano Ronaldo não tem o mesmo talento dele, treina muito mais que eles e chegou no patamar igual até maior que o deles, certo? Então, não tem segredo. O segredo é treinar, treinar, treinar. Se você for talentoso e somar com muito treino, aí você vai chegar mais longe. Se você não é talentoso, mas treinar 10 vezes mais do que aquele que é talentoso, mas é preguiçoso, você com certeza vai chegar mais longe que qualquer um. Eu sou um exemplo disso. Eu não vou dizer que eu não tenho nenhum talento, mas também não era dos mais talentosos. Mas eu posso te dizer com toda certeza absoluta, eu era e sou o mais focado e o que mais treina para... Determinação, né? Pronto, a palavra é essa, que tem o mais determinado a conseguir meus objetivos. Hoje eu tenho 33 anos de idade, né? Vou fazer, próxima semana, 34 anos já. E treino mais do que a maioria de vários atletas que tem 15, 20 anos. Você falou aí que vai aniversariar... Dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro. E hoje está aniversariando da minha esposa. Deixa eu mandar aqui um alô para ela, para não chegar em casa a comida não tá salgada, né? Queria desejar a Leidiana, que eu chamo carinhosamente de Mileide, desde que eu a conheci, ela se apresentava como Leide, eu digo, você vai ser a minha Mileide. E aí, nessa brincadeirinha, já estamos caminhando para 12 anos de convivência. Já temos um filho de 7 anos, que é o nosso xodó, que é a nossa razão de viver. Isso porque eu tenho uma filha de 33 anos, da sua idade, e ela tem um filho de 26 anos. São nossos filhos, mas o nosso foco hoje é o Victor Hugo, que é o único bebê, a única criança, nosso bebezão de 7 anos, que a gente está aí tentando oferecer para ele as condições para crescer como um garoto saudável, um garoto que possa ter a oportunidade de estudo, que possa ter aquelas oportunidades que a gente não teve, né? Eu como pai e ela como mãe, a gente não teve. A gente vem de famílias sem muitas posses e a gente sofreu muito, ralou muito. Ela principalmente, ela é uma guerreira. Ela, depois dos 30 anos, ela conseguiu terminar os estudos, fazer faculdade e hoje é concursada do Hospital Universitário e também da Prefeitura de Teresina. Então, eu sou um admirador dela. Ela às vezes fica chateada, dizendo que eu não torço por ela. Eu sou o maior torcedor que ela tem. Pode ter certeza disso, Mileide. E eu queria te desejar aqui muitos anos de vida, muita convivência comigo. E te pedir um pouco mais de paciência e tolerância, viu? Paciência e tolerância. E hoje que você está de plantão, a gente não vai poder sair para comemorar, mas amanhã vai ser aquela comemoração, tá?
Um forte abraço para você, um carinho assim que eu tenho por você é muito grande. Beijão. Voltemos aqui agora. Rapaz, depois da declaração dessa aí. Voltemos aqui. Bom, a gente estava falando aí da questão do treino técnico, treino tático. Eu lembrei agora do Pelé. Treinar e treinar, né? Então, assim, eu disse treinar porque era como ele falava, né? Então, como é que é a rotina do Stanley Torres? Agora, do medalhista de ouro, Stanley Torres. A minha rotina hoje em dia é bastante complicada, falando na questão de atleta, certo? Porque eu não tenho mais aquele tempo que eu tinha disponível para me dedicar basicamente só para treinar. Hoje eu tenho que me dedicar à minha esposa, né? Minha esposa, que eu casei há pouco tempo e já está grávida. Logo vem a nossa filha aí, que vai ser atleta de judô, vai vir aqui dar entrevista. Você já combinou também com a mãe? E tenho que me dedicar à minha esposa, à minha família. Tenho que trabalhar, eu trabalho em várias escolas dando aula de judô. Sou policial militar, trabalho na polícia militar. Tenho o meu CT, tá certo? Sou fisioterapeuta também, ou seja, tenho todas essas ocupações, mas eu treino todo santo dia. Às vezes, o único dia que eu não treino é no domingo, que eu tiro para descansar, para ficar com a minha família, com a minha esposa, que ela briga comigo, rapaz, todo dia tem que treinar e tudo. Pois é, porque hoje em dia tá mais difícil e eu busco os horários vagos para treinar. Por exemplo, agora, quando eu sair daqui da entrevista, eu já vou treinar. Aí vou para casa almoçar, depois vou trabalhar até 10 da noite, tá certo? Então eu treino todo santo dia. E o que eu queria te dizer em relação a treino é que existe a diferença daquele que treina todo dia e aquele que não treina todo dia. Eu vi várias reportagens do Michael Phelps, ele treinando entre uma Olimpíada e outra, e ele falou que treinava todo dia, e todos os dias que ele passou treinando para a última Olimpíada que ele participou, ele faltou 4 vezes, as 4 foi porque ele estava doente ou aconteceu alguma coisa. Ou seja, você passar um ano completo treinando todo santo dia, né? Treino técnico, treino tático, seja lá qual for o treino, você não tem como não ter um bom resultado. E lá no CT Stanley Torres, agora puxando um pouco pro lado da minha academia, você treina de segunda a sexta. Eu não deixo folga para os meus alunos. De segunda a sexta treino na academia, no sábado treino da federação. Aí na academia eu fico mais focado em dar o treino para eles, e no treino da federação no sábado, quando eu não sou professor do treino da federação, eu vou para treinar. Aí eu vou vestir a skin de atleta, né, como o pessoal diz, e vou lá para bater, como o pessoal diz, bater e apanhar dos garotão lá, e a gente vai treinar. A gente treina todo dia, segunda a segunda. Stanley, como é que o judô chegou na tua vida? Tu começou muito cedo, né? Eu comecei o judô na escola, eu estava no Colégio Madre Savina, e simplesmente eu era dos alunos, se não for o pior, um dos piores da turma em relação a comportamento. Sempre fui de tirar muita nota boa e tudo, mas tinha... Temperamento diferente. Era muito, muito danado mesmo, a palavra é essa, danado. Mal comportado. E chegou o momento que a diretora da escola, tia Orlane, um abraço. Mas essa danação aí é boa. A danação ruim é essa que o doutor Pessoa se refere aos assessores dele. Teve uma gente lá que está sendo acusada, ninguém foi condenado ainda, mas está sendo acusada de ter metido a mão no erário. E ele fala de danação, que os meninos fizeram danação. Essa danação aí, não é essa aqui que o Stone está falando, não. Ele era danado porque ele era sapeca, porque ele era peralta, não é isso? Isso. E chegou o momento que a diretora da escola chegou para minha mãe e falou assim, não, tem que botar esse menino no judô, porque só o judô vai disciplinar. E disciplina, né? O judô vai educar, e foi amor à primeira vista. Fui pro judô, acho que eu fiz 2 aulas na escola. O Queiroz, meu professor, já, rapaz, esse menino é bom, ele é diferenciado, já levou pra academia. Aí pronto, aí depois, desde os meus 6 anos de idade até hoje, eu nunca parei. Acho que o máximo que eu passei sem treinar foi 2 meses, na época que eu tive uma lesão muito grave na coluna, mas graças a Deus me recuperei. E nunca mais passei mais de 15 dias parado. Mas o sucesso do Stanley tem método, né? Você vem da escolinha dos Queiroz, né? A família Queiroz foi que trouxe o Judô Piauí, né? Que tem um nome não só em Teresina, não só no Piauí, mas no Brasil todo. E a gente juntou a determinação do Stanley com a experiência, né? Da família Queiroz. Não foi só o Queiroz. O Queiroz foi meu professor
o principal que estava ali comigo todo dia, mas eu treinei com o professor Hélio, treinei com o professor Denis, treinei com quase todos. A família toda. Com a família toda. Então, devo muito à família Queiroz, muito obrigado. Sou apaixonado pela família Queiroz, principalmente pelo meu professor, que é meu padrinho de casamento. Né? E com essa determinação do Stanley e a união com a experiência deles, a técnica e tudo, a gente vem conquistando aí várias medalhas. E vamos esclarecer para mim e para os nossos internautas como é que é essa classificação dentro do próprio judô. Como é que começa, qual é a categoria e vai até sênior? Pronto, deixa eu te explicar aqui. São várias categorias de idade e de peso, né? Existe a primeira categoria hoje em dia, a nível regional, nacional e até internacional, categoria sub-13, que é 11 e 12 anos. Depois sub-15, que é 13 e 14 anos. Depois sub-18, 15, 16, 17. Depois sub-21, 18, 19 e 20. Categoria sênior. A sênior já é de 15 anos acima. Ou seja, quem é categoria sub-18 pode lutar no sênior. Mas quem é sênior não pode, né? No sub-18. E tem a categoria veteranos também, que é de 30 anos acima. 30 a 34, 35 a 39, de 5 em 5 anos. Então são essas categorias. Qual é a tradição de medalhistas, de campeões no Piauí? Se eu for citar aqui todos os atletas que conquistaram títulos nacionais e internacionais, a gente vai passar aqui. Não, sem dúvida. Agora sim, qual é a tendência? Assim, é no sub-13, é no sub-18, é no sênior? Geralmente a gente tinha, né, e tem até hoje bons resultados mais nas categorias de base. Conseguimos também vários títulos na categoria principal. Que a de base são? De base são aquelas que chegam até o sub-21. Ah, tá. Sênior, a categoria olímpica. Essas categorias todas que você fala de base. Isso. Aí a olímpica já é sênior. Sênior, que aí a gente... acima de 15 anos acima. Pode ser acima do 15, a partir de 15 anos. Aí a gente vai citar nomes como eu, Stanley Torres, a Sara Menezes foi campeã olímpica, o Antônio Fabrício foi vice-campeão brasileiro sênior, o Fabiel Torres foi vice-campeão brasileiro sênior, o Samuel Azevedo foi campeão do Troféu Brasil. Tá certo? São atletas que conquistaram aí medalhas a nível de sênior, né? O Francinaldo II, então vários atletas do Piauí com bons resultados. Isso aí eu tô falando dos mais recentes, né? Tem atletas, lá para trás tem muito. Para trás tem vários. Graças a Deus, né? O judô do Piauí é muito forte, um dos mais fortes do Norte e Nordeste e até do Brasil. E o que faz? O que contribuiu para isso? Foi a determinação da família Queiroz, que quando a gente ouve falar em judô, desde que eu era menino e eu já estou com 64 anos, são os Queiroz, né? A família Queiroz trouxe o judô Piauí, querendo ou não, o legado deles vai ser, se não eterno, mas por muitos e muitos anos, tá certo? O judô se difundiu, então existem vários professores também hoje no Piauí de nome, com bons resultados, não só mais a família Queiroz, mas sim. Até hoje é o principal nome, né, do judô piauiense, a principal professores, ainda se fala na família Queiroz, tá certo? Por que o judô é tão forte no Piauí? Além, né, da parte técnica, né, da experiência deles, a determinação do piauiense, você sabe como é. Piauiense é bicho danado. Em vestibular, em concursos e no esporte, piauiense, quando se determina, eles são muito bons. A gente vê vários resultados, não só no judô, mas em vários outros esportes. Eu estava vendo uma reportagem ontem, tem um atleta do badminton, uma piauiense, se não me engano, a Juliana, vai integrar um time da França. Foi convocada para lá, para trabalhar lá, né, para ser atleta do clube de lá. Então tem vários piauienses que são jogadores de futebol que moram em países da Europa, por exemplo. Então a determinação dos atletas piauienses é muito forte. E hoje, tu posso falar de hoje, a gente está tendo um pouco mais de ajuda, né, do governo, algumas empresas privadas, né, para poder a gente conquistar bons resultados. Então, se você que está nos assistindo, empresário, focar um pouco mais na parte do esporte, a sua empresa pode chegar a nível internacional, porque os atletas piauienses são bons. Posso te garantir isso aí. E o governo do estado tem ajudado um pouco mais, né? As prefeituras têm ajudado um pouco mais, mas a gente precisa de mais incentivo. Era isso que eu ia falar contigo agora. Como é que pode o esporte, e aí além do judô, incluir outras categorias e outras modalidades, se sair tão bem, tanto em campeonatos regionais, nacionais e internacionais,
e ainda haver assim o atleta indo patrocinado pela família, né? Infelizmente, essa ainda é uma triste realidade. Houve avanço, temos aí a Bolsa Atleta, temos algumas empresas que conseguem ver no atleta um canal para vender a sua marca, mas infelizmente ainda é um número muito reduzido. O que você diria, mais uma vez, você já deu o primeiro toque aí, o que você diria para o grupo empresarial, para aquela empresa, que às vezes não precisa nem ser uma grande empresa não, né? Pode ser uma empresa média, de porte médio, e está aí podendo alcançar o seu público, o seu consumidor, através do patrocínio de um atleta. Pronto, o que eu vou te dizer é que hoje em dia está muito melhor e muito mais fácil para a empresa patrocinar um atleta por conta das redes sociais. Antigamente a gente dependia basicamente de TV. Isso, né? Da mídia, né? Da mídia, TV, querendo ou não, só TV. TV. Hoje a gente tem Facebook, Instagram, TikTok, as TVs e tudo. Ou seja, o meio de divulgação da sua empresa está muito mais fácil, muito mais rápido da gente fazer. E não só as empresas precisam desse toque, mas também os atletas. Eu, por exemplo, eu faço divulgação praticamente todos os dias de todos que me apoiam. Eu tenho a ajuda da Secretaria de Esportes, do Estado do Piauí, que é o nosso secretário Josiane Campelo, tenho o apoio da Polícia Militar, do governador Rafael Fonteles e de algumas empresas que me ajudam, né? A Manipulare, o Dr. Ítalo César, a Itacó, a Exaero, que é a principal empresa que me ajuda, tá certo? Então eu faço propaganda todos os dias. Então não é só o patrocinador, né? Não é só a empresa, mas também o atleta tem que saber divulgar. Tem que saber. Porque se não tiver essa divulgação, não tem um retorno. E aí fica até que um alerta também para as empresas. Você falou da TV e veio à mente agora um fato que ocorreu, já tem uns 10 anos ou mais, de um atleta que a reportagem era sobre a falta de patrocínio. Era uma forma de incentivar as empresas a investir em patrocínio, investir no atleta piauiense. E esse atleta que foi colocado lá como modelo, como exemplo, só tinha um patrocínio. Nessa época não havia Bolsa Atleta, o município pouco ajudava, o estado também. Então ele tinha um patrocínio. E ele usava esse patrocínio num boné. E toda a matéria, toda a reportagem, a câmera focava aqui, evitando mostrar a marca do patrocinador. Eu fiquei tão revoltado com aquilo, e eu já tinha trabalhado nessa empresa, nessa TV, e eu liguei anonimamente como um telespectador. Digo, olha, achei muito bacana a reportagem que vocês fizeram, mas como é que vocês vão pedir patrocínio e o atleta só tinha um patrocínio e vocês não mostram? Aí a resposta que me deram foi, não, essa é a política da empresa. Ora, se uma TV se propõe a fomentar o patrocínio e ela própria não mostra, é um contrassenso. Então, que as empresas, assim como a gente aqui, que aqui você pode falar dos seus patrocinadores, não tem nenhum problema não. E assim, se você quer ajudar, se você quer fomentar, se você quer despertar o interesse de uma empresa, de um grupo empresarial, de uma instituição em patrocinar o atleta, dê visibilidade para o patrocínio. É o mínimo que você pode fazer. Então, eu só fazendo esse adendo aqui, que você estava falando aí, eu lembrei disso. É um negócio que me perturba até hoje. Não, e o pior que é verdade, porque acontecia comigo. Também, né? Eu acho que eu sei até qual é a TV. Simplesmente eu ia com o boné, eu ia com os pets, que a gente chama de pet, a propaganda aqui no peito, e eles cortavam o peito e a testa. Ficava aqui, ó. Só isso aqui. Aí eu ficava impressionado. Rapaz, como é que o cara vai me patrocinar? A pessoa vai me patrocinar e não tem a divulgação na TV. Aí, como eu tô dizendo, hoje é muito mais fácil, porque no meu Instagram eu tenho quase 10 mil seguidores, né? E todos os meus seguidores vê lá, que tem o CrossFit Terminal 1, que é onde eu treino, tem a Fábrica de Atletas, que é onde tem o meu patrocínio de suplemento, aí tem a Exaero, então, governo do estado. Então, no meu Instagram, todo mundo vê. Mas em algumas, não são todas as TVs, em alguns... E eu espero até que essa emissora mude essa política dela, né? Se não tiver como mostrar o patrocínio do atleta, como é que a empresa vai patrocinar? É um contrassenso, Agora, Stanley, a gente estava falando aí, você disse que começou muito cedo, começou com 6 anos.
tem uma idade mínima para se iniciar no judô? Assim, eu digo mínima no sentido de ser segura para a criança e para o próprio professor. A gente hoje em dia recebe alunos bem mais novos, né? Antigamente recebia com 5, 6 anos, hoje em dia já tem crianças, né, que tem um desenvolvimento melhor, com 2,5, 3, iniciando lá no CT Stanley Torres, a partir de 3 anos. Mas lá tem uma criança de 2,5, que chegaram lá, fizeram aula experimental, e eu vi, não, realmente essa criança aqui tem condição de fazer aula. Por quê? Porque fazia tudo. Tinha criança de 5 lá que não fazia o que um de 2,5 fazia, tá certo? Vou dar até o exemplo da Nádia, que é filha da minha amiga Carol, que é policial militar também. Ela levou a filha dela, eu falei, não, leve lá a Nádia pra gente ver como é que ela se sai. A menina simplesmente faz melhor que eu o golpe já. E curiosamente ela faz 3 anos no dia do meu aniversário, dia 2 de outubro, então tem tudo para ser uma grande atleta também. Um beijão a Nádia, uma criancinha vai fazer 3 anos agora. E é isso, a partir de 3 anos, né, 2,5, 3, a gente já consegue fazer, treinar o judô com turmas específicas. Vai de 3, 4, 5 anos, uma turma, outra turma um pouquinho maior, aí a turma de até 10 anos e a turma dos adultos. A gente vai sempre dividindo para não ficar aquela diferença muito grande entre uma criança e outra na mesma turma. Olha, eu disse até que o Stanley tinha vindo hoje sozinho, mas não veio não. Ele veio acompanhado da Laluna, né, que é tua esposa, tá ali. Tá de quantos meses? Ela já tá com 26 semanas, vem fazer 27 semanas agora. E hoje estamos fazendo 27 semanas, né? É a Julinha, a nossa filha, que vai entrar no judô com 2 meses de idade. Vem cá, e essa viagem, tá previsto para quando o parto? Se Deus quiser, vai acontecer ali entre o final de dezembro e início de janeiro. A minha última viagem vai ser essa de novembro. Então você vai trazer o ouro para ela? Eu não volto da França sem essa medalha de ouro. A Julinha já vai nascer campeã mundial, que eu fui campeão mundial esse ano lá nos Estados Unidos, campeão mundial de polícia e bombeiros. E eu vou lutar agora outro mundial, que é o Mundial Veteranos, né? Que é da Federação Internacional de Judô. Se Deus quiser, ela já vai nascer bicampeã mundial em um ano só. A gente está batalhando para isso, estamos treinando para isso. Mas, como eu te falei, o nosso foco hoje é com os atletas, né? Quando a Julinha nascer, provavelmente... Júlia, né? A Júlia. Quando ela nascer, provavelmente o atleta Stanley vai dar uma diminuída nas viagens, porque tem que ajudar em casa. Ou a esposa liberar, a gente vai. Você falou em viagens aí, e eu sei que você viajou muito, chegou agora do México, já teve na Europa. Quantos países você já conheceu por conta do judô? Não bota aí viagem particular, não. Judô. Pronto, eu já conheço ao todo, em todas as viagens que eu fiz, particular ou não, 11 países. Meu Deus, nenhuma particular, todas no judô. Todas no judô. Nunca viajei até hoje para passear internacionalmente. Se Deus quiser, logo eu vou passar aí. São sempre viagens muito rápidas, né? Geralmente 3, 4, 5, no máximo 6 dias, até porque a gente tem que voltar para trabalhar, né? Senão as empresas... E você teve agora em Cancún, no México, que eu conheço e que eu sei como é, e é muito bonito, é um dos lugares turísticos, dos principais pontos turísticos do México. Deu tempo de conhecer alguma coisa? Infelizmente não. A gente chegou lá na sexta, pesou no sábado, lutou domingo e voltou segunda. Só não voltei domingo porque não tinha um voo à noite. Não tinha voo. Mas o primeiro voo da segunda a gente já voltou, porque a gente tem que estar aqui com as crianças, com os nossos alunos das escolas, do CT, né? Então não tem como passar tanto tempo assim aproveitando. Essa viagem da França agora não é a primeira? A sua primeira? Para lá, para a França? Não, a primeira vez que eu vou para a França... Mas já teve na Europa antes? Já fui. Em 2022 eu fui para a Polônia, onde eu fui para essa mesma competição, fui vice-campeão mundial na minha primeira participação em mundiais, consegui ser vice-campeão, perdi por uma falta, voltei muito chateado, porque lutei muito bem, poderia ter ganho a luta, né? Ali, não vou dizer que foi arbitragem e tudo, mas eu acho que dava para ter ganho. Mas começamos com o pé direito, né? Primeiro mundial, já uma medalha de prata. E a gente já foi para vários países. Fui para Abu Dhabi também, o campeonato mundial que teve em 2023, né? Aí ano passado foi nos Estados Unidos, esse mesmo mundial. Você falou que teve na Alemanha também?
Na Alemanha foi quando eu fui pra Polônia. Aí eu tá. passei umas 14 horas lá na Alemanha. Ah, sim, o problema do voo, né? Aquela conexão, né? Que passa um pouquinho de tempo no aeroporto. Eu falei, não, vou conhecer. Saí, fui conhecer um pouco ali de Frankfurt. Tirei muita foto, aproveitei um pouco. Frankfurt é bonito, é a capital econômica da Europa, talvez até do mundo, né? E é muito limpa a cidade. Não, maravilhoso. A Achei Europa perfeito, é muito bacana, um povo muito educado. A gente, nessas viagens, a gente presta atenção em algumas coisas. É como Teresina também cortada por um rio muito importante, que é o rio Main. Tem 2 rios Main na Alemanha, tem um no sul e outro no norte, mas o da Alemanha é no norte da Alemanha. Por um dia eu não assisti um jogo. Aliás, desculpa, no sul da Alemanha. Não assisti um jogo de futebol lá em Frankfurt, mas essas viagens são muito boas, né? Você que tem um filho, uma filha que tá em casa sem fazer nada, bote no esporte, porque eu conheci 11 países por conta do esporte. Eu conheço quase todos os estados do Brasil, acho que só faltam 2 ou 3, é muito interessante. Eu sempre tive essa independência desde novo, porque eu viajei muitas vezes só. Às vezes a gente conseguiu patrocínio só pro Stanley ir. Às vezes o Queiroz não conseguia ir comigo, que era meu professor, né? E a gente viajando só, a gente consegue essa independência, querendo ou não, tem que aprender a se virar. E eu ouvi isso de um amigo, um grande amigo, mora hoje, é reitor de uma universidade lá no Paraná. Frederico Fonseca da Silva, ele é de Brasília, mas hoje tem família e é reitor de uma universidade no Paraná. O Fred, nós moramos juntos em Campina Grande, eu estudava no Diocesano lá com ele, e ele morava com o pai, aí o pai estava fazendo um mestrado, teve que voltar para Brasília, ele continuou para concluir o ano e a gente foi morar juntos. E o Fred sempre me dizia, porque ele era atleta, só que ele era de futebol. E como atleta de futebol, ele teve a oportunidade de jogar nos Estados Unidos e no Canadá. Morou em Toronto muitos anos. Assim, eu conheci ele, tinha 16 anos, ele começou a jogar muito cedo. E ele sempre me dizia isso, e eu nunca me dediquei a um esporte. Eu acho que é por isso que eu vivo hoje, assim, meu grande sonho e meu grande prazer na vida é viajar. Seja dentro do Brasil, seja dentro do Piauí. Eu posso dizer que eu conheço os 224 municípios do Piauí, conheço como você grande parte do Brasil. E já tive a oportunidade de dar uma esticada aí por fora. E viajar, para mim, muitas vezes, o importante não é nem o destino, é o percurso, é o caminho, sabe? Eu acho que eu vibro e curto muito mais assim, desbravando o percurso do que o destino em si. O destino é importante, que é o que te motiva no primeiro momento. Mas assim, o que você encontra pelo caminho, às vezes te enriquece muito mais do que o destino. Muito, como eu tô te falando, de conhecer outras culturas, outras pessoas e você saber que não é só aquela bolha que você vive, não é só aquela comunidade que você está inserida, é muito importante. Então, o esporte é muito importante, não só para essa parte de físico, de saúde, que é o principal, né? Quando você pensa no esporte, é melhorar a sua saúde mental, a saúde física, mas também esse tipo de convivência que você tem com outras pessoas. Quando uma criança chega lá no meu CT, por exemplo, que não tem tanta interação com outras crianças, eu tenho um aluno que ele nem falava, nem se mexia lá no tatame. Aí com o tempo a gente foi conquistando, tá? Eu falei pro pai, no caso, quem leva o padrinho, meu amigo Gustavo, bora, continua trazendo, vamos fazer aqui um teste com ele. Foi 1, 2, 3, acho que na 4ª aula ele já entrou no tatame, já começou a fazer. Hoje ele tem um desenvolvimento na escola extraordinário. A família, né, comentou com a gente que a criança já conversa mais, já faz mais as tarefinhas, já melhorou. Socializa com as outras crianças, termina... Justamente. Né? Isso tudo reflete na vida pessoal, em casa e na escola. O esporte é tão importante, né, para a vida. Esse exemplo que você deu aí é bacana, porque o esporte ele é fundamental na vida das pessoas. Não é à toa que você tem esporte na escola tradicional, né?
não como deveria ser. Você disse, inclusive, que teve contato. Foi dentro da escola, lá no Mato Savina, ou foi fora? Dentro da escola. O Queiroz já dava aula lá no Colégio Mato Savina, já tinha o judô inserido nas atividades da escola. E como o judô é um esporte que disciplina bastante, bem mais que a maioria, aí foi quando a diretora da escola falou, não, bote o menino no judô para ver se a gente consegue melhorar esse comportamento dele. E hoje me tornei quem eu sou devido ao judô, né? Sou muito grato. E quem achava que era só o Stanley atleta, né? Que um dia, quando parasse de competir, ia parar de treinar o judô, de viver o judô, aí se enganou bastante, porque hoje meu maior meio de vida, né, de sustento da minha família é o judô. Por isso que a gente está aí tão engajado também, porque é um amor, não só como atleta, que é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Se você me chamar, Stanley, vamos para uma festa, vamos sair, ou vamos treinar judô, eu falo assim, vamos pro judô, né? Então, muito obrigado ao judô, muito obrigado a todos que me apresentaram ao judô, né? Tio Queiroz, tia Orlane, a minha mãe. E é isso, bote seu filho no esporte, porque é muito bom, é muito interessante. E o desenvolvimento da criança numa arte marcial, não só no judô, mas principalmente o judô, porque, né, é considerado pela Unesco o melhor esporte de 0 a 21 anos de idade. A criança eleva a sua autoestima. Ontem eu conversando com o pai dizendo que botou a filha dele no judô por isso. Porque ela era muito tímida na escola, que estava acontecendo alguns probleminhas, né, com os outros alunos e tudo. E ela entrou no judô, já tem pouco tempo ainda, só tem 1 mês ou 2, mas já melhorou a autoestima, já está mais confiante, já está conseguindo, né, falar melhor, se desenvolver melhor, não só em casa, mas também na rua, na convivência com as outras pessoas. Eu quero insistir nessa questão das mulheres, vai pensando aí, porque eu vou te perguntar o seguinte: por que a gente vê hoje tanta mulher inserida em esporte, sobretudo em artes marciais e no judô? Mas antes de você responder, eu queria só fazer uma correção aqui. Eu disse que nunca me interessei, nunca pratiquei esporte nenhum, mas eu pratiquei. E eu pratiquei, por isso que eu quero fazer essa reparação aqui, porque foi aqui nesse prédio, né, aqui no Sesc, tinha uma escola de karatê, que o nosso instrutor era o Seiji Nakayama. E aí eu me lembro que naquela época, eu só não fiz foi seguir como atleta, né? Mas eu pratiquei vários meses, talvez até mais de ano. E naquela época, sabe quem que era nosso instrutor aqui? Era o Seiji Nakayama. Mas um auxiliar dele era o Eugênio Fortes, que na época era faixa marrom. E sabe quem era o auxiliar do auxiliar? Quem? Firmino Filho. Faixa verde. Chegou a ser faixa preta, você sabia? Não sabia. Firmino era faixa preta em karatê. Como o Eugênio era faixa preta em karatê. E aqui na escolinha do Sesc, a gente treinava aqui. Eu não segui, até porque eu me lembrei agora que na época eu fui morar em Campina Grande, lá onde eu conheci o Frederico Fonseca da Silva, o Fred. E por isso eu deixei o judô aqui. E lá minha família era muito pobre, não tinha condição de pagar o colégio, que eu estudava no Diocesano, e ainda pagar a academia. Então eu terminei abandonando o esporte, que eu gostava do karatê. Então, fazendo só essa reparação aí, e voltando à pergunta que eu te fiz anteriormente, por que tantas mulheres fazendo artes marciais e sobretudo judô? A gente pode pontuar, né, várias coisas. Por exemplo, violência contra a mulher. É um dos fatores... Como uma defesa, né? Um dos fatores que influenciam para que as mulheres estejam mais em esportes, umas artes marciais, né? Outra coisa. Chama esporte de contato, é? Esporte de contato, artes marciais. No judô a gente não gosta de chamar muito assim, de artes marciais, porque não é arte para guerra. É arte educacional. A gente tenta mudar esse nome de arte marcial para arte educacional. Porque quando a gente vê uma criança, a gente coloca uma criança no judô, nenhum pai vai colocar uma criança de 2, 3 anos de idade pensando que daqui a 10, 20 anos ele vai ser um campeão mundial, campeão olímpico. Mas vai pensando na educação, vai pensando na disciplina, vai pensando na interação social, na saúde mental e física, tá certo? E voltando para as mulheres,
Eu lembro de uma escola que eu trabalhei, que lá era o seguinte, os meninos iam pro judô e as meninas iam pro balé. Isso Tradicional. era uma tradição da escola. Aí quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu falei pra diretora e pras meninas. Negativo. Lugar de mulher é onde ela quiser. A professora do balé, eu acho que deve estar chateada comigo até hoje. Porque muitas meninas foram pro judô. Lá no meu CT, a gente tem, basicamente, se não for 50-50 quantidade de alunos, homens e mulheres, é 60-40, porque a diferença é muito pouca. Né? São muitas meninas que praticam o judô, praticam hoje em dia arte educacional ou arte marcial, tá certo? Então, coloque sua filha no judô. A exemplo disso, a Júlia vai entrar no judô, né? E ela vai ter o quê? Autoconfiança, autoestima melhor, vai aprender a se defender, vai aprender não só fisicamente, mas verbalmente. Alguém falar com ela, ela vai ter aquela autoestima, vai ter aquela confiança de dizer não, sim, vai saber se impor, tá certo? Não só a menina, mas também o menino. Então, o esporte, ele serve muito para isso, para te dar uma confiança. Você saber uma luta é diferente. Ninguém mexe assim tão fácil com um atleta de judô, com um atleta de jiu-jitsu, de muay thai, de boxe. Por quê? Porque a gente sabe se defender. Você vier falar de maneira errada, eu falei, opa, não é assim não, meu amigo. Aí o cara já pensa, né, 2 ou 3 vezes antes de ir pra cima de alguém que sabe se defender. A gente vê várias reportagens de crianças menores que conseguiram se defender de maiores, de agressão, realmente agressão, usando técnica de judô, técnica de jiu-jitsu. Por quê? Porque aprendeu a se defender. Então isso é muito importante. Então leve seu filho para fazer o judô com o Sensei Stanley Torres, porque vai aprender a se defender, vai melhorar sua saúde física e mental, e só tem a ganhar com o esporte. Bom, chegou aquele momento que eu tenho que me comunicar aqui com os nossos apoiadores. Eu queria agradecer o apoio, o patrocínio de empresas e instituições sérias aqui do nosso estado. Eu queria mandar um abraço para o pessoal lá da Estrada Mob, que está com a gente desde o início, parceiro de primeira hora. Também para todos os que fazem o SESC e o SENAC, né? Todos que fazem o SESC e o SENAC, na pessoa do Denis Cavalcante. Também da ProSoja, lá no sul do Piauí, na região dos Cerrados. O Léo Madeiras aqui, a Léo Madeiras, que na verdade é do amigo Marcos. E também a Elo Engenharia, o Movimento Empreender Piauí, do nosso presidente Marcelino Lopes. Temos a Automaster, a Pneubeck, lá do Toinho, nosso parceiro e também filiado aqui ao MOV. Temos a Hotsat, do amigo Júnior. Socimol, que desperta a apresentação aqui do Grupo Claudino, que tem à frente João Vicente Claudino. Nós temos também a Pax União, 52 anos no mercado, prestando aquele apoio nos momentos mais difíceis da vida das pessoas. Temos o SESI, temos o SENAI e ainda o Centro das Indústrias do Estado do Piauí, na pessoa do seu presidente, Marcelo Medeiros. Tá bom? Muito obrigado a todos. E se você recebeu esse link, tá vendo aqui a entrevista, a conquista do Stanley, porque recebeu um link de um amigo, ainda não é inscrito no nosso canal, o momento de se inscrever é agora. Você se inscreve, você aciona o sininho para receber as notificações e também nos ajuda a compartilhar. Manda para o mundo, para todas as pessoas que você conhece, os grupos de WhatsApp, da família, do condomínio, associação de moradores, do trabalho. Manda o nosso link, porque a nossa audiência vem daí. Não é à toa que a gente está conquistando cada vez mais a audiência nesse, digamos assim, nesse universo que é o YouTube, que não é fácil, viu? Não é fácil. É preciso primeiro ter um bom produto, é preciso ter seriedade, é preciso trazer entrevistados respeitados aqui no nosso meio, sobretudo empreendedores, que é o nosso foco, mas também conquistadores de medalha de ouro, como é o caso do Stanley Torres. Stanley, nós estamos chegando ao final, mas você vai olhar para aquela câmera ali e vai falar com o nosso jovem, a nossa juventude. Eu acho que o mais importante é você, mesmo sendo um atleta sênior, né, você trazer uma mensagem para o jovem. O que eu digo é que foquem, sempre tenha determinação em tudo aquilo que você fizer na sua vida, porque vai dar certo. Pode demorar,
pode ser difícil, vai ser difícil, já digo logo que vai ser difícil, mas quando você conseguir o resultado que você almeja, vale muito a pena. Eu passei 20 anos da minha vida praticamente tentando ser campeão brasileiro sênior, que é a categoria olímpica, né? E quando eu conquistei, até hoje eu sou lembrado, e eu acho que por muito tempo ainda vou ser lembrado por essa conquista, não só por ela, mas por todos. Mas essa foi uma das principais, porque é o campeonato mais difícil. Tão tal que até hoje no Piauí, nenhum atleta do masculino conseguiu medalha de ouro nessa competição. Então você está aí invicto, né? Nessa competição que é bastante complicado, bastante difícil. Vários atletas piauienses que a gente sabe de grande nome aí não conseguiram chegar a ser campeões. Já tem vice-campeão, já tem medalha de bronze, mas campeão só eu. Graças a Deus a gente conseguiu esse resultado. E eu espero que logo, logo venham mais campeões, né? Que seja algum atleta meu, mas se não, um atleta piauiense a ter bons resultados. Então, não só no esporte, mas na vida. Se você almeja passar num vestibular, se você almeja passar num concurso, se você almeja um emprego, o que for, foque, tenha determinação, perseverança, não desista que dá certo. Eu sou policial militar, eu fiz o concurso, eu estudei apenas 3 meses. Porque teve foco. Não sabia nem o que era direito na minha vida. Eu sou fisioterapeuta, era formado em fisioterapia e o concurso da Polícia Militar tinha direito. Né? Eu sempre fui bom em matemática, português ali mais ou menos, mas direito eu não sabia de nada, informática muito menos. Foram 3 meses, eu estudava 8 horas por dia. Treinava judô e trabalhava. Não sei como é que dava essas minhas 24 horas. Passei 3 meses estudando todo dia, fiz o cursinho, logicamente, né? Focava nos estudos e consegui passar no concurso. Até hoje, o único concurso que eu fiz e deu certo. Por quê? Porque eu não desisti, estava focado, todo dia eu estudava, e não só os resultados no judô, mas também no concurso. E esse foco, eu vou lhe dizer mais uma vez, para você e para os pais, para todos que estão assistindo, eu consegui no judô. Porque o foco no esporte, principalmente o judô, que é o meu caso, ele faz com que você tenha aquele foco, aquela determinação para conquistar o que você está almejando. Então você tem ali um pontinho ali onde você quer chegar. O que a gente fazia? Botava ali no teto, que ia ser a última coisa que você ia ver antes de dormir e a primeira coisa que você quando acordasse. Quando acorda. Então, se você está determinado em alguma coisa, bote ali no teto do seu quarto, na parede do guarda-roupa, em qualquer lugar. Então, eu quero ser o quê? Quero ser médico. Bote lá, medicina, não sei o que. Você vai todo dia olhar, não, tenho que estudar para fazer medicina. Quero ser campeão de judô. Bote lá, campeão brasileiro, campeão mundial. Então, você vai conquistar, mas você tem que viver esse sonho todos os dias. Se você desviar o foco, infelizmente, o resultado pode não ser tão positivo. Então, foquem, tentem chegar o mais longe possível na vida de vocês, em tudo que vocês almejam, que vai dar certo. Se precisarem, podem contar comigo, podem contar com a Move, que a gente está aqui, né, disposto sempre a ajudar todos vocês. Tá aí, gente. Chegamos ao final, mas toda semana tem. Toda semana tem o Business Cast. E a partir da próxima semana, não vai ser só uma vez por semana, não. 2 vezes. Se prepare para ficar sempre bem informado. Valeu, Stanley. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Até a próxima semana. Tchau.